Fala, Gaios, beleza? Papo de Mengão tá na área. E hoje o vídeo é sobre o nosso queridíssimo Urubu Rei, ídolo, Renato Abreu, pelo menos pra mim, eu considero ele como um ídolo, tá? Principalmente nas épocas das vacas magras, todo mundo sabe que a gente já passou, né? E o Renato, nessa época, sempre demonstrou raça e vontade de jogar pelo clube, tá? Duas passagens, sempre demonstrou vontade de estar no Flamengo. Salário atrasado e tudo aquilo que vocês já sabem aí. Então vamos lá, sem mais delongas, se inscreva no canal para ajudar a gente a bater os 1.000 inscritos. Deixe seu like e vamos pro vídeo. Imagine um cara que por 2 vezes chegou no nosso Flamengo quando o time estava na lama, com a corda no pescoço, lutando para não cair. Um meia que tinha um míssil teleguiado no pé esquerdo, batia a falta como se fosse pênalti, fazia gol de tudo enquanto é lugar e virou artilheiro mesmo sem ser atacante. Este, meus amigos, é Carlos Renato de Abreu, o nosso eterno Renato Abreu. Mas não se engane, a trajetória dele não foi só de glória. Teve cirurgia no coração, teve saída pela porta dos fundos e mesmo assim, a paixão pelo manto sagrado, a identificação com a nação rubro-negra nunca morreu. Fique comigo até o final, porque hoje a gente vai mergulhar fundo na saga desse cara que, para muitos, foi mais que um jogador. Foi a própria raça, a alma do Flamengo em campo. Renato Abreu, ou melhor, Urubu Rei, nascido lá em São Paulo em 1978, esse volante, meia, lateral esquerdo, esse faz tudo, deixou uma marca que não se apaga na história do Flamengo. Ele não era só um jogador, era um símbolo, um pilar fundamental da equipe. Aquele cara que, a cada gol, a cada vitória, abria os braços e imitava o voo majestoso do nosso mascote, o Urubu, uma comemoração que virou uma marca registrada. A história do Renato Abreu não começou com holofotes. Não, meus amigos, longe disso. Lá em Santa Catarina, no Marcílio Dias, ele já mostrava a que veio para o futebol. No primeiro jogo, como profissional, ele deu um carrinho tão violento no zagueiro que acabou sendo expulso. É mole? Já dava para ver que não ia ser um jogador qualquer, aqueles jogadores Nutella que tem por aí. Renato Abreu era um cara que não fugia de uma briga. E por isso, ele rodou um pouquinho. Passou pelo Joinville, União Barbarense, até chegar no Guarani. E foi lá, jogando contra o próprio Flamengo, no Maracanã, lá nos anos 2000, que ele marcou 2 gols pela Copa do Brasil. Mal sabia ele que o destino já estava traçado e que esses gols era só um spoiler do que viria a seguir, uma prévia do que ele faria com o manto sagrado. Mas, depois do Guarani, ele foi para o Corinthians. E lá ele conquistou alguns títulos. Fez até gol olímpico contra o Palmeiras, coisa de maluco, coisa de gênio. Mas por algum motivo, que a gente não entende direito, ele não conseguiu se firmar no clube paulista. Não se tornou aquele jogador que o clube esperava. O brilho estava guardado para outro lugar, para outro manto, para uma nação que o abraçaria de verdade, que o faria se sentir em casa. Então, no ano de 2005, o chamado do Flamengo veio para Renato Abreu. Não era um chamado para uma festa, não, longe disso. O Flamengo estava na UTI, na beira do abismo, lutando contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O momento não poderia ser pior para uma virada de carreira, um recomeço. O cenário era o mais drástico possível. Mas foi justamente nessa época ruim, nessa draga, nessa situação desesperadora que o Renato Abreu mostrou a sua cara, a sua raça. Enquanto o time patinava, ele se destacava e era um dos poucos que conseguia jogar um bom futebol. Ele virou especialista em cobranças de falta, um chute potente de perna esquerda que era um míssil, uma verdadeira arma secreta. Quantas vezes a gente não gritou gol antes mesmo da bola entrar, só porque a gente estava vendo ali Renato Abreu ajeitando a bola na entrada da área. Quem lembra, lembra, né? Renato virou artilheiro do time em 2005, com 14 gols, e também em 2006, com 18, mesmo sendo um meia. É um feito notável, que mostra sua capacidade de decisão. Ele foi um dos líderes, um dos pilares na conquista da Copa do Brasil de 2006, um título que nos deu alegria e também alento, que tirou a gente por um período curto de tempo do buraco e mostrou que a nação nunca desiste. Renato então era a personificação de garra, de superação daquele time. Ele era o cara que puxava a gente quando tudo parecia perdido. Depois de brilhar e se tornar o Urubu Rei, Renato foi buscar grana, fazer o famoso pé de meia lá nos Emirados Árabes. Ele ficou 2 anos longe do manto sagrado, longe do Maracanã, e a gente sentia falta.
E ele também, né? Porque a identificação era mútua. E como o destino gosta de pregar peças, de nos surpreender, em 2010 ele volta pro Flamengo. E adivinha, o time de novo na zona da degola. Parecia roteiro de filme repetido, mas ele não pensou duas vezes. O coração falou mais alto. Nessa segunda passagem, ele não teve as exibições espetaculares da primeira. Aquele brilho individual que ele tinha. Mas raça, experiência, liderança, ele tinha de sobra. Ele foi fundamental para a gente escapar do rebaixamento de novo. Ele era o veterano que não deixava a peteca cair, que contagiava os companheiros com a sua vontade de vencer. Ele já não era o mesmo jogador, mas era um líder ainda mais forte dentro de campo. Renato Abreu, que antes era um jogador em busca de reconhecimento, se tornou um ídolo que, mesmo após sua saída, retornou para ajudar em um momento crítico. Em 2011, Renato Abreu se reinventa mais uma vez. Ele recuou, virou volante e até mesmo jogou de lateral esquerdo. Um camaleão tático. E mesmo assim, com essa mudança de posicionamento, ele ajudou o Flamengo a conquistar o Campeonato Carioca invicto. E a cereja do bolo para ele foi a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Mano Menezes convocou Renato para a disputa do Superclássico das Américas. Um reconhecimento merecido para um jogador que sempre se entregou. Mas a vida, meus amigos, a vida... Bom, em 2012, um baque para o Renato e também para a nação. Renato Abreu descobriu um problema cardíaco e teve que fazer uma cirurgia de emergência. Imagina o medo, a incerteza, a angústia. Um atleta de alto rendimento com um problema no coração. Mas o Urubu Rei não se entrega fácil. Ele superou, voltou a jogar, a fazer gols decisivos, a mostrar que a superação é parte do DNA do rubro-negro. Ele fez um gol decisivo contra o Atlético Mineiro, depois outro contra o Náutico de pênalti, garantindo vitória para o Flamengo. Renato Abreu é a prova viva de que a paixão pelo futebol e pelo Flamengo pode vencer qualquer obstáculo, até mesmo os mais assustadores. Mas a história de amor com o Flamengo teve um final não tão legal, com um toque até de injustiça. Em 2013, a diretoria, sabe-se lá por quê, rescindiu um contrato do Renato Abreu. E o pior, ele soube pela imprensa, no aeroporto voltando de férias. Uma falta de respeito absurda com um ídolo que deu tanto pelo clube, que se entregou de corpo e alma. Ele mesmo disse que ficou sem entender, que ficou muito mal em casa, sem querer entender o que aconteceu. E de repente você ser mandado embora da forma que foi, pela imprensa, é difícil, né? No aeroporto, tava chegando de viagem, tinha dado uma semana de férias e eu tinha acabado de chegar com a minha esposa e acabei recebendo essa notícia. É uma notícia que não é, claro que não bateu bem, né? Claro que também não sou um jogador que tem que ficar no clube o tempo todo. Quem veio te avisar que você não fazia mais parte dos planos? Foi meu empresário. O empresário me ligou e tinha acabado de sair na imprensa. Vocês são... A preocupação minha com o clube foi muito grande, né? Uma história bonita dentro do clube e de repente ser mandado embora dessa forma, eu fiquei meio sem entender. Fiquei 2 meses praticamente muito mal em casa, né? Sem querer entender o que aconteceu, se eu tinha feito alguma coisa, algum motivo que tinha feito dentro do clube. Não teve nenhuma possibilidade de reviravolta? Procurei. Você tentou até, sei lá, tentar convencer. Eu procurei saber realmente o que aconteceu, até para me confortar em casa junto com a minha esposa, se eu tivesse feito aquilo realmente tinha que ser mandado embora, mas eu procurei e até hoje eu não achei. Né? Claro que a gente sabe que no futebol acontece, né? Mudança de treinador, mudança de diretoria. De repente a diretoria quer tem uma proposta diferente, a gente até aceita ser mandado embora, desde que seja uma forma respeitosa. Só que hoje, né, não tem uma bronca nenhuma do Flamengo. Eu torço bastante para o Flamengo dê certo, até porque tenho uns amigos, tenho amigos lá dentro, né? Voltaria tranquilamente. É claro, existe uma restrição muito grande no momento, até pelo fato de eu estar na justiça com o clube, né, buscando os meus direitos. Mas isso não impede de um dia, de repente, voltar ao Flamengo. Até porque eu tenho um carinho muito grande, pelo clube. Quem era o técnico naquela época? Era o Mano já, não? O técnico era o Jorginho. Ah, era o Jorginho? Só que o Jorginho tinha acabado de ser mandado embora. Então, porque chegou a ter algum problema com o Mano? Mano que te levou pra seleção, pô. Pois é, a gente não entende, Quem né? que assumiu quando o Jorginho saiu? O Mano. Foi o Mano Menezes. Será que foi reformulação? Não sei, não posso dizer, porque até hoje eu não sei realmente o que aconteceu. E eu acho que a decisão de dispensa do Renato Abreu foi precipitada. Acho que não foi depois de uma derrota lá em Juiz de Fora. E
Então foi tão precipitada que nós tivemos que fazer um acordo com ele na justiça, né? Graças ao nosso departamento jurídico, que eu sinceramente, né, se a decisão tivesse dependido de mim na época, e foi uma decisão que quando eu soube já tinha sido tomada, entendeu? Entendi. E aí não tinha como voltar atrás, já estava na imprensa, mas eu tenho assim muito apreço pela história do Renato Abreu no Flamengo. O Renato Abreu saiu do Flamengo e foi para o Santos, por indicação de Zinho, que o conhecia bem, mas a magia já não era a mesma, o coração já não batia do mesmo jeito, e aí veio a aposentadoria. Um fim de carreira que deixou um gosto amargo, uma cicatriz, mas que não apaga o legado, a história construída com suor e gols. Porque, para a nação, o que fica é a entrega, a garra, o amor pelo manto. E o Renato tinha tudo isso de sobra. Hoje, o Renato Abreu ainda é um dos maiores artilheiros do Flamengo no século XXI, com 73 gols em 271 jogos. E ele é o quinto maior artilheiro do século XXI do Flamengo, atrás de Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e Arrascaeta. Ele foi artilheiro do time em 2005 e 2006, mas os números, por mais impressionantes que sejam, não contam a história toda. Eles são apenas a pontinha do iceberg da passagem de Renato Abreu pelo Flamengo. O Renato Abreu nos ensinou que ser Flamengo é muito mais que talento. É raça, é paixão, é dedicação, é lutar e lutar mesmo quando a própria diretoria do clube te vira as costas. Ele foi um jogador que se transformou em um símbolo de superação, um verdadeiro urubu-rei que voou contra a tempestade, contra as dificuldades e deixou seu nome gravado na memória da nação rubro-negra. E vamos ser sinceros, galera, Renato Abreu no Flamengo de hoje teria vaga tranquilamente. Jogaria muito, conquistaria muitas coisas. Ele foi um daqueles jogadores que passaram pela nossa história e deram azar de estar numa época errada. Ele esteve numa época de dívidas, de bagunça, falta de estrutura, coisas que nós sabemos bem que atrapalham o rendimento do atleta em campo e minam também as conquistas, atrapalham o cara a ser vencedor. Renato Abreu, se jogasse hoje, seria extremamente importante para o Flamengo conquistar cada vez mais e mais. Além disso, ele seria muito mais valorizado. Ele é um dos jogadores da nossa história que, por jogar em épocas difíceis, acabam sendo subestimados. A história dele é um lembrete poderoso de que no futebol e na vida, a identificação e a superação são as maiores vitórias e que, às vezes, os maiores ídolos são aqueles que, apesar de tudo, continuam amando o manto sagrado, continuam torcendo, continuam sendo parte da nação. Uma lição para nós, para todos os rubro-negros, porque o Flamengo é isso, é amor incondicional, é superar, é raça que nunca morre. E o Renato Abreu, meus amigos, demonstrou isso como poucos, se tornando uma lenda que para sempre voará na memória da Gávea. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e, se puder, assista esse vídeo que está aí na sua tela. Eu sou um... Tá aí, rapaziada, história do nosso queridíssimo Urubu Rei, Renato Abreu. Realmente, idolatria vai muito além de só títulos. O cara sempre vestiu a camisa, sempre demonstrou raça e vontade de estar no clube, na pior fase do clube. Isso é ser ídolo. Gostou, galera? Deixa o like, se inscreve aí no canal pra gente trazer mais conteúdo de Mengão pra vocês. Tamo junto e saudações rubro-negras.